Olá, nós vamos prosseguir o nosso curso de Geografia e hoje nós vamos falar de um tema muito importante para o seu vestibular. É um tema que aparece com frequência, o relevo, especialmente o relevo brasileiro. Antes de conhecermos as características do relevo brasileiro, nós temos que lembrar dos tipos de rochas e das estruturas geológicas. Vamos conhecer um primeiro tipo de rocha através do nosso quadro. As rochas magmáticas são formadas pelo resfriamento e solidificação do magma. Esse resfriamento e solidificação do magma pode ocorrer no interior do planeta. É um resfriamento lento que leva à formação de um tipo de rocha magmática chamada de intrusiva ou cristalina. Caso esse resfriamento e essa solidificação ocorra na superfície, após as erupções vulcânicas, um resfriamento mais rápido, nós vamos ter então a formação das rochas vulcânicas ou extrusivas. Vamos conhecer o segundo tipo de rocha, as rochas sedimentares, formadas pela consolidação de sedimentos. Sedimentos são o produto da erosão das rochas, do desgaste das rochas. Esses sedimentos, eles vão se acumulando em camadas nas partes mais baixas do relevo. Através da compactação desse material, se forma a rocha sedimentar. Em meio a essas camadas, podemos encontrar os fósseis, marcas de antigos seres vivos. Agora vamos conhecer um terceiro tipo de rocha. As metamórficas, formadas pela modificação de rochas pré-existentes. Essa modificação ela vai ocorrer pela alteração nas condições de pressão e de temperatura. Essa alteração provoca uma reestruturação, um rearranjo dos minerais, modificando a rocha pré-existente. E aí você tem, então, a rocha metamórfica. Agora, vamos conhecer alguns tipos de estruturas geológicas. Nós preparamos duas figuras para você entender direitinho essas estruturas. Vamos à primeira figura. Nessa primeira figura, nós encontramos os escudos cristalinos. São formados por rochas cristalinas, muito antigas, constituem uma estrutura muito rígida e forma a base dos continentes. Esses escudos podem aparecer na superfície, e aí eles serão chamados de núcleos cristalinos. Eles ocorrem em áreas planálticas. E encontramos aí também as bacias sedimentares. Essas bacias sedimentares são formadas, como já vimos, pelo acúmulo de sedimentos nas áreas mais baixas do relevo. E elas vão aparecer com frequência em depressões e principalmente em áreas de planícies. Essas estruturas geológicas que você acabou de conhecer são muito comuns no Brasil. Agora nós vamos conhecer um outro tipo de estrutura geológica. Vejam a figura. Os dobramentos são formados por pressões laterais em pacotes de rochas sedimentares. Essas rochas dobradas formam montanhas e as montanhas agrupadas formam as cordilheiras. A porção superior da dobra, a porção convexa, é chamada de anticlinal. E a porção inferior, a porção côncava, é chamada de sinclinal. Esse sinclinal, evidentemente, forma os fundos de vales. Você pode perceber as encostas das montanhas chegando aos anticlinais. Os dobramentos modernos, que deram origem às grandes cordilheiras, a Cordilheira dos Andes, o Himalaia, os Alpes, esses grandes dobramentos se formaram no período terciário da Era Cenozoica. Mas o Brasil não sofreu a atuação desses dobramentos modernos. O Brasil, portanto, não tem esse tipo de estrutura geológica. E como é o relevo brasileiro? Se nós falarmos em características gerais, podemos lembrar que é um relevo, na sua base, de formação muito antiga. A base é formada por um escudo cristalino muito antigo e estável. E, superficialmente, formações sedimentares, depósitos de bacias sedimentares. O relevo brasileiro já foi muito desgastado pela erosão. Apresenta altitudes modestas. Não possui áreas vulcânicas ativas e não apresenta os dobramentos modernos. No nosso relevo, são muito comuns os planaltos, as planícies e as depressões. Vamos conhecer o mapa do relevo do Brasil?
Vejam, nós podemos verificar nesse mapa as planícies, que são poucas, os planaltos, já com grande destaque, e também as depressões, cobrindo boa parte do território brasileiro. Esse relevo brasileiro, ele pode ser subdividido em várias unidades. Durante a aula de hoje, nós vamos dar destaque para algumas unidades mais importantes. Vamos procurar destacar 2 planícies, 2 planaltos e 2 depressões para vocês. Vamos voltar ao mapa, portanto, e vamos conhecer 2 planícies. Nós temos aí a planície litorânea e a planície amazônica. Na planície litorânea, que é estreita, alongada, nós temos algumas interrupções. Alguns costões rochosos interrompem a continuidade da planície litorânea. São as chamadas falésias ou barreiras. A planície amazônica acompanha o curso do rio Amazonas e de alguns dos seus afluentes, formada por terrenos sedimentares de origem fluvial e marinha. Essa planície amazônica, ela pode ser didaticamente compartimentada em 3 níveis. Vamos conhecer esses 3 níveis da planície amazônica através de uma figura. O nível mais baixo